Eu confesso que me senti um pouco, quer dizer, à vontade. A verdade é esta. Assim, penso que é as poucas vezes, se não é a primeira vez, que me encontro a dirigir-me assim, a falar de mim próprio, a pessoas que estão aqui e a pessoas que não estão cá, que eu não sei quantas são, que nem para o caso interessa. Mas não estou muito habituado a fazer, assim, durante algum tempo, conversa sobre mim próprio, até porque se eu começo a contar episódios uns atrás dos outros, não chega. Não sei, para já não sei quanto tempo é que está destinado. Quando acharem que estou passado das marcas, digam qualquer coisa. Geralmente as nossas, já agora para ficar completamente Sim. à vontade, começamos às 5 e vamos até o máximo às 7, deixando que o orador ocupa à vontade a primeira hora e depois possam ser. Mas evidentemente neste caso ninguém aguentará sem fazer algumas questões entretanto, portanto. Sim. Mas temos 2 horas. Mas pronto, é um gosto estar convosco, apesar das dificuldades que eu possa ter à partida, mas é um gosto porque partilhar a minha vida, partilhar o que me aconteceu, é não só o reflexo daquilo que eu vivi, mas o reflexo daquilo que muitos colegas meus viveram. Portanto, eu estou aqui assim, a título pessoal, para contar a minha história, digamos um pouco assim, também aquilo que eu disser, em certos aspectos, é o testemunho, é o reflexo de um grupo de pessoas, tanto de pessoas ligadas à Igreja, como pessoas não ligadas à Igreja. Portanto, eu sou cristão, nasci cristão, durante 6 anos pratiquei o sacerdócio e durante muitos anos também não só pratiquei o sacerdócio, como era um cidadão ativo. Portanto, as duas dimensões da minha vida estão, a partir de certa altura, e mais quando eu fui para o Rei, talvez, ou mesmo antes, mas tem essa dupla dimensão, uma dimensão religiosa, ligada à Igreja, praticante, etc., e uma dimensão política integrado num grupo de pessoas e de cantores que, com as armas que nós tínhamos na mão, lutávamos contra a situação política. Então, posso começar por onde? Nasci na praia do Ribatejo, é uma terra ali assim ao pé de Constância, no dia 17 de maio de 1941. 17 de maio, ia saber mais tarde também, foi o dia da inauguração do Monumento a Cristo Rei, por exemplo. E foi o dia, vinha saber mais tarde, 17 de maio, não digo o ano, mas 17 de maio, foi o dia, vemos depois lá chegar mais tarde, em que o José Afonso foi cantar a Grândola, na sequência da qual ele gostou tanto de lá ter ido dessa sociedade musical Fraternidade Operária Grandolense, e em gesto de gratidão, de alegria, de satisfação por ter lá ter ido e ter encontrado aquele ambiente tão forte, tão livre, tão solidário, tão fraterno, compôs um poema que é a Grândola, no dia 17 de maio. Eu digo às vezes por brincadeira que a Grândola e eu fazemos anos no mesmo dia, mas isso é outra coisa. Portanto, 7 de maio de 1941, em plena guerra. Eu lembro-me na praia de Batés, que fica ao lado de Tancos, né? Ver, em certa altura, quando eu tinha 4, 5 anos, os tanques de guerra descerem a rua e ia fazer exercício de fogo real, ali para a beira, mesmo para o areal do Tejo. Né? Com a recomendação, para quem estava em casa, na aldeia, vizinhas, Vila Nova da Barquinha, Praia de Batés, Constância, Tramagal, etc., colarem vidros, colarem papéis de jornal nas janelas por causa dos vidros não partirem com. Os meus pais eram muito católicos, muito cristãos, e eu sou o terceiro de 4 filhos. Os 2 mais velhos já morreram, e eram muito, muito cristãos, muito a sério, viviam o cristianismo muito a sério. O meu pai era médico, minha mãe era aquilo que eu bem talvez senhora doméstica, senhora de casa também se costuma dizer às vezes, e foi nesse ambiente que eu cresci. Na Praia de Ribatejo fiz primeira e segunda classe. Há bocadinho recordava que a primeira. Para mim, acho que assim de ligar, peço desculpa. Tudo bem? Peço desculpa. Já te ligo, Ricardo, ok? Tá, até já, até já. E dá uma satisfaçãozinha por pouca que fosse, não é? Agora vou desligar mesmo. Não esqueci. Não?
Desculpa. Não faz mal. Eh, bem. Eu estava a recordar há bocadinho que a primeiríssima, a primeiríssima memória musical que eu tenho é do sino da minha igreja, a igreja onde eu fui batizado, quando havia um funeral. Eu ouvia o sino, eu dizia assim, tão, 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 tão. É a primeira música que eu me lembro, que era o Sinal de Mortes. Pronto. Sempre gostei de cantar, meu pai cantava muito bem, tive a terceira, primeira e segunda classe em entroncamento na Praia de Ribatejo. Meu pai, às tantas, foi médico para o entroncamento, o resto onde já eu tinha estado antes de ir para a praia. Lá fiz a terceira e a quarta classe. Quando acabei a quarta classe, para onde é que vais? Onde é que vais estudar? Onde é que não vais? Faço essa conversa em família e eu digo aos meus pais, eu quero ser padre. Olharam um para o outro, queres ser padre? Sim, quero ser padre. E porquê? Eu não sei porque é que é ser padre, mas para mim ser padre era imitar um padre que havia no entroncamento, muito nosso amigo, que jogava connosco à bola, que dava prémios na catequese e não sei o que mais, que era o padre Gonçalves. E para mim é um puro fenómeno de imitação. Tal como nessa altura, quando a gente via um filme de cowboys, e os cowboys, os miúdos, a dispararem uns aos outros por trás de uma árvore, queriam ser cowboys, para imitar os filmes. Eu queria ser padre para imitar o padre Gonçalves, que era muito, muito, muito nosso amigo, muito dado à juventude e assim. E pronto, os meus pais ficaram muito surpresos com a história. Quando me viram, a minha mãe até chorou quando me viu vestidinho de preto, né? Casaco, calça, gravata, tudo calça comprida, até aí de bico calção, a partir de certa hora de pé. Foi assim, certo choque. Mas pronto, para mim ser padre era ser isso. E lá fui para a Proximidade de Santarém, onde estive 4 anos. Escovei o segundo. Mas pronto, isso já lá vai, já não se fala mais nisso. Foi lá. E pronto, ser padre era continuar no seminário, ter as aulas, e fui lá que eu recebi uma grande formação musical. Nada é essa para falar agora, digamos assim, daquela que mais as outras disciplinas, latim, francês, matemática, ciências, português, música, tudo isso. Daquilo que eu mais gostava, de facto, era da música. E o sistema de educação nessa altura era um bocado rigoroso. Nada que se comparasse, por exemplo, com o seminário do Fundão, naquele seminário onde o Virgílio Pereira escreveu A Manhã Submersa. Não é? Mais tarde, quando li A Manhã Submersa e comparei, mais tarde já nos Olivais, comparei com aquilo que eu tinha vivido em Santarém, e eles sofreram muito mais do que eu. Eles sofriam muito mais do que eu. A educação era muito, muito, muito rigorosa. Embora, no seminário de Santarém, fosse frequente e fosse recorrente o tratamento à chapada e à palmatoada. Atenção, lembro-me de uma vez, um torneio de interpretação da China na aula de desenho, para Veríssimo, e acompanhei 6 reguadas em cada mão, que andei uma semana, parecia que era cortiça as mãos, não é? Bem, lá vai. Mas puxaram muito por mim do ponto de vista musical, digamos, para me cingir agora aqui assim aos cantos, depois ser mais tarde, não é? E tínhamos solfejo, as notas melhores que eu tinha era sempre a educação musical, ainda quem queria aprender piano inscrevia-se lá no papelinho com o Pato Simões, e eu inscrevi-me, mas as aulas de piano eram à custa do recreio. Quer dizer, se estavas no piano, ia jogar a bola. Eu não posso mais, quer dizer, faltava. E depois eu enganava-me às vezes lá no piano, naquelas teclas, e o Pato Simões tinha uma daquelas canetas de metal, com quatro cores, sabes? Mas eram de metal. Nessa altura, e eu estava tudo aqui a apanhar pancada, e os outros a jogar a bola, não pode ser desistir. Mas o Padre Veríssimo puxou muito por nós do ponto de vista musical, porque tinha um grupo coral de miúdos muito bom, não é? Cantávamos muitas coisas do repertório popular, etc. Duas vozes, sopranos e contraltos, né? As vozinhas dos miúdos. E lembro-me que uma vez fomos participar num TEDEL comemorativo, já não sei de quê, na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa. Nós, os miúdos de Santarém, fazíamos os sopranos e os contraltos, e os femininos dos Olivais faziam os tenores e os barítonos. Não é? E fizemos um ensaio
fizemos um ensaio na igreja de São Vicente de Fora, nada mais, nada menos, a orquestra era a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional. E o maestro da Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional era o Pedro de Freitas Branco. Bom, fizemos um ensaio, a orquestra, o público, tudo correu lindamente. Meus senhores, muito boa tarde, tudo muito bem, então até amanhã às tantas horas, cá estamos então para a cerimónia oficial. E aquele menino que está lá em cima, na última fila, faz favor, calma asmar esta noite, que é para amanhã estar com a vozinha afinada como estava hoje. Eu olhei assim, pá, e o padre disse-me, cara de um lado, este número. Isso não posso. Ainda hoje recordo Pedro Freitas Branco dizer para aquele menino que me uma gemada para amanhã estar com a vozinha afinada. Essas coisas que ficam na memória de quem é miúdo. Santarém, 4 anos, continuar a querer ser padre. Eu não sei o que é que um diretor espiritual nos diz quando nós temos 10 anos. Não faço ideia nenhuma. Mas quem era diretor espiritual nessa altura era o padre Fernando Martins, que agora já fez 100 anos no ano passado e foi durante muitos anos superior ali em Oeiras, não é? Lá no outro dia, quando foi missa bem. Passei para o seminário da Almada. Aí assim, outras músicas, outro contexto, outras disciplinas, mas o mesmo gosto pela música, por cantar. Quem puxou muito por mim nessa altura foi o padre Vital, era um artista muito grande, tocava muito bem piano, e foi aí pela primeira vez. Recordo isto marcou-me o padre Leitão, que entretanto também desistiu às tantas e que fez muitos anos maestro do Stella Vitae, António Leitão, que um dia nos mostrou, lá num salãozinho, nos mostrou um padre francês a cantar. Esse padre francês era o padre Aimé Duval. Este nome não nos diz nada, não é? Mas a mim diz-me muito porque reconheci mais tarde, foi alguém que me marcou, porque para eu, nasceu em 1916, ele agora tinha 60 e tal, já morreu. Porque marcou porquê? Porque fala da figura de Jesus Cristo de uma maneira muito humana, de alguém que está muito próximo de nós, não é? De alguém que está ao nosso lado, que é amigo, com quem nós convivemos, com quem nós partilhamos, com quem nós conversamos. Uma figura do Jesus Cristo de rosto muito humano, não é? Sem esquecer também, noutras músicas, ele tem um repertório vastíssimo, sem esquecer também a dimensão religiosa que ele atribuía, obviamente, a figura divina, à figura de Jesus Cristo. Mas marcou muito essa figura do padre Aimé Duval, transmitida pelo padre Leitão. 3 anos no seminário de Almada, 3 anos muito bons, que além de tudo mais do convívio com os padres que nos tratavam lindamente, o desporto que era muito forte, com as disciplinas de que nós gostávamos muito, etc. Tínhamos uma vista soberba sobre a cidade. Quem já foi ao seminário de Almada e chega lá aquela parte que há uma varanda sobre o Tejo, fica a saber, fica a perceber, não é por acaso, suponho eu, que o Ronquial acho que mora lá agora, segundo eu ouvi dizer, e que o seminário de Almada recebe pessoas de fora, tem lá, não sei definir muito bem isto, mas pronto, para o caso agora uma vista soberba. Lembro-me, por exemplo, quando a Rainha Isabel II chegou cá, ver o iate de Britânia subir o Tejo até o Marquês, não disparar, até o Terreiro do Paço, depois sair a Rainha no Bergantim e tal. Esse festival todo eu lembro muito bem. Paisagens magníficas, momentos muito bons. 3 anos de seminário de Almada e as razões para uma pessoa ser padre continuam a aprofundar-se. Já não é só a história de imitar o padre Gonçalo, é outras razões que os próprios padres se vão encarregar de nos alimentar a imaginação e a ideia e a personalidade, no sentido de nós próprios dizermos a nós próprios se queremos ou não continuar. Se as razões que nos são transmitidas servem, nos alimentam, são suficientes para nós continuarmos. E vencidos certos obstáculos, vencidas certas hesitações, que é mais forte continua a ser a pessoa continuar a querer ser padre, manter-se o objetivo inicial, por outras razões, se calhar, mais profundas, mais, como é que é de chamar, mais sérias, digamos assim, para continuar. E assim foi. Passei para o Seminário dos Olivais. 6 anos. 2 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Lembras-te de ver, não é? Assim foi. Um ambiente completamente diferente, mas sempre também um ambiente muito forte de fraternidade, de proximidade, de amizade entre todos nós, de grande padres com, de facto, uma cultura fabulosa. Lembro do padre Morato, professor de filosofia na Norte Rosa,
nosso professor de filosofia que nos marcou para o resto da vida. Lembro-me do padre José Ferreira, que nos deu um gosto enorme do canto gregoriano, a música tradicional portuguesa, por exemplo. Do padre Manuel Luís, grande compositor, tantas músicas que hoje ainda se calhar se ouvem em algumas paróquias, fazendo parte do repertório da música religiosa de missas e outras celebrações assim. Fernando Melro, grande poeta, a quem nós devemos tanto de músicas feitas por Manuel Luís, adaptação de salmos para o cotidiano, digamos, da vida litúrgica das paróquias. Professores muito fortes, né? Professores muito bons, tanto do ponto de vista de filosofia como do ponto de vista de teologia. Cónigo Falcão, que era professor de grego, traduziu dos Evangelhos, uma versão muito boa dos Evangelhos originais gregos para português, nessa altura. E outros, assim, pronto, muitos padres, José Maria Henriques, Paulo Pietra, o Dr. Manuel já disse, o Dr. Lourenço também, o Cónigo Pires, enfim, marcaram-nos. E as razões continuavam a ser profundas. Ao mesmo tempo que eu estava nos Seminários Olivais, coincidiu isso com o princípio da guerra colonial. E é uma coisa que, do ponto de vista político, do ponto de vista de escolhas de nós próprios como cidadãos, são marcantes. E a gente começa a dar-se conta que há um país em guerra, há um país a lutar pelas colónias, pelas nossas terras, e há uma guerra que se instala e que vai arrastar muita gente, pessoas conhecidas, que vão para a guerra para defender aquilo que é nosso. E as pessoas começam a se interrogar: mas será que aquilo é verdadeiramente nosso? Como é que é? E começa a haver uma contestação a tudo isso. A pessoa começa-se a interrogar, até que às tantas começa-se a perceber que há opções que se têm de ser feitas. Para isso contribuiu muito, nessa altura, um episódio acontecido em 1963, estava eu no penúltimo ano do seminário, quando às tantas um padre me bate à porta e mostra um disco pequenino, aquilo que nós chamávamos na altura, um EP, é? Stereo Play, em inglês, e me diz assim: olha, tu gostas de música, gostas de cantar, vais ouvir este disco e vais gostar de certeza. Mas somos baixinho. E o que eu ouvi baixinho foi um murro no estômago. Não adivinham o que era, não? José Afonso, Vampiros e um Menino Bairro Negro. Para mim foi um deslumbramento autêntico. Ouvir aquele homem cantar: eles comem tudo e não deixam nada. O Menino Bairro Negro, olha o sol que vai nascendo, um dia has de aprender, haja o que houver. E para mim despertou muitas coisas cá dentro. Comecei a pensar como eu gostava de conhecer este homem, como eu gostava de cantar como ele canta, as letras fortes, a música forte, a voz magnífica. Tudo isto é um conjunto que marcou. Eu estava habituado a ter, assim, um registro extremamente religioso, sério, profundo, competente, clássico, de qualidade, mas faltava qualquer coisa. E aqui, para mim, foi uma descoberta autêntica. José Afonso a cantar. E pronto. Ficou mais tarde o conhecimento pessoal, foi mais tarde, em 68, nas Jutas Armadas. E pronto, acabei o curso. Fui convidado ainda pelo Dr. Manuel Luís para ver se eu queria continuar a estudar música em Roma. Eu disse que não queria, que eu queria ir para o sítio onde houvesse contacto com malta nova, etc, etc. E o primeiro trabalho que eu tive como padre, depois de acabar o curso, foi em Torres Novas, no Colégio Dourado de Coelho. Porque era um colégio de Suzano. Tinha uma escola também de magistério primário e uma parte de internato. E o meu trabalho foi, digamos, ser responsável pela parte dos miúdos que estavam internados. E foi aí que eu estive esse ano. Desse ano até conheci depois o Presidente da Câmara de Torres Novas, que ficou muito meu amigo, Fernando Cunha, né? Cujo pai tinha sido doente do meu pai, mas isso ajudou a estabelecer uma amizade séria entre nós, bonito até. Ao fim desse ano, no qual eu fui ordenado, não fui ordenado no fim do curso, porque ainda não tinha idade, né? Fiz alguns meses depois. Foi em abril de 65 que eu fui ordenado. Mas estive então até ao verão, até no ano letivo, e assim. Depois fui nomeado 2 anos para seminário de Pena Firme. Seminário de Pena Firme, é o seminário que fica ali num sítio lindíssimo, da Praia de Santa Cruz, né? Onde gostei muito de lá ter estado. E um grupo de professores magnífico, um grupo de colegas de padres magnífico, alunos
muito engraçados e muito, que nos ficaram na memória, ao ponto de, por exemplo, no próximo sábado, eles me terem convidado para irmos almoçar com um grupo deles ali em Salvaterra de Magos, que é onde eu vou no próximo sábado. E ficou, estas coisas, eu gosto muito disto, estas memórias que ficam de solidariedade, de amizade, enfim, é muito bonito isto, é muito bonito. Eu estive 2 anos então em Penafim. Uma das coisas bonitas que eu também tinha era que da janela do meu quarto eu via o Cabo Carvoeiro. Isso, o mar, para mim, é uma coisa que sempre me fascinou imenso. Quando estava mau tempo, o mar a bater no Cabo Carvoeiro, levantava espuma para cima da terra, tapava o cabo todo, uma coisa. Lembro muito bem disso. Tinha uma moto, tinha uma Vespa que eu tinha comprado por 6 contos, e que às vezes pegava na Vespa e ia passear no Areal, não havia ninguém para um lado e para o outro. Vespa não, no Areal não. Vespa, no Areal passear a pé. A Vespa deixava cá isso. Pronto, coisas muito bonitas, como colegas muito bons, colegas de curso, tudo. Uma vida encantada. Em férias eu vinha para Benfica, morava em Benfica. Em férias contactava com gente cristã muito séria e muito afável, muito cordial. Ficaram amizades muito fortes nessa altura também. Até que ao fim desses 2 anos fui mandado para o Barreiro. Agora vai para o Barreiro. E eu fui para o Barreiro. Estranhei um pouco, deixa-me lá ver como é que eu me adapto a isto, mas foi muito bom. Foram 3 anos decisivos na minha vida. Porquê? Porque eu aí estava habituado num ambiente, digamos, religioso, um bocado. Não é que não tivesse encontrado já muita gente, cristãos, leigos, tanto empenhados, etc, etc, mas ali assim eu passei a encontrar gente empenhada na transformação do nosso país, mas que não vinham dos horizontes religiosos, como eu vinha e vinham esses meus amigos. Portanto, vinham do outro lado, vinham de outro caminho, de outros sítios. E eu vinha daqui, o que é certo é que chegámos à fala, encontramos, convivemos e percebemos que éramos irmãos, que éramos companheiros, que, segundo a origem etimológica, penso, não está a falhar muito, mas companheiro, segundo me disseram uma vez o professor Doutinho, a origem etimológica é cum pane, aqueles que querem o mesmo pão, comem o mesmo pão. Companheiro pode ser um que vem dali, vem dali, vem dali, vem dali, encontramos todos e vamos para o mesmo sítio e somos companheiros. Eu passei a ter como companheiros não só os que já conhecia, mas os que passei a conhecer. Foram 3 anos decisivos na minha vida. Eu era também professor de Monalto. É claro, Barreiro, uma cidade operária, vila nessa altura, 15.000 operários, muitos engenheiros, etc, etc. Contraste muito forte e muito poderoso entre engenheiros e operários, operários e engenheiros, clube, fábricas de Barreiro, etc. Manhãs inteiras onde a gente não via um palmo adiante do nariz por causa do fumo que saía das chaminés. Os vidros ficavam de tal maneira estragados que não via nada, nada, nada que os limpasse. Era um fumo corrosivo de ácido, não é? E os vidros ficavam assim. Mas foram 3 anos magníficos. Eu passei, já gostava de cantar, passei a cantar uma coisa aqui, outra lá, muitas coletividades, okay? Não sou capaz de dizer os nomes dela, dos Penicheiros, o Luz do Barreiro, o Cine Teatro, o Barreirense, pronto, não sou capaz de dizer mais nomes dele. E foi uma convivência muito forte. E foi assim, então, e a certa altura, estava eu no Barreiro, que eu conheci o Zeca Afonso, mas não foi no Barreiro que eu o conheci. Porque no dia, uma vez, o Manel Tiago, que era um amigo meu padre que estava em Torres Novas, disse-me assim, olha, nós vamos organizar uma sessão cultural nas Grutas das Latas. Vem cá, doutor José Afonso, e gostávamos de poder chegar. Eu disse, é desta vou conhecer o Zé. E assim foi. Lá fui. Houve uma sessão cultural nas Grutas das Latas, não sei se está a ver onde é que é, mas pronto, quantos quilómetros fica de Torres Novas? Eu agora já está na área urbana. Já está na área urbana. Portanto, 5, 10 quilómetros no máximo? Não. Menos? Está na área urbana. Aquilo eram 2 ou 3 quilómetros, aquilo pronto. já faz parte da área urbana. Ok, pronto. Então, é muito mais perto do que eu pensava. É. Eram umas grutas que, fruto de terem tirado lá pedra e material para construções, não é? Ficaram umas galerias Não, enormes. aquilo não se saboriza. Não Tem sabe. vários certos. Foi escavado numa encosta, aquilo é terra. Não tem pedra. Então pronto. Então, Mas são realmente várias teorias, não sei pronto. São as grutas As grutas estão lá. podem ser visitadas. As grutas estão lá e estão visitadas e têm várias galerias lá. Então, Sim. essa sessão cultural foi organizada nas grutas. Tinha o patrocínio do Presidente da Câmara de Torres Novas, Fernando Cunha. Tal Fernando Cunha que eu falei há bocadinho. E o Fernando Cunha disse assim, a PIDE aqui só entra por cima do meu cadáver. Não é?
homem corajoso, era um homem da situação, mas extremamente íntegro. Portanto. E disse mais, enquanto eu for Presidente da Câmara, não há mais presos políticos aqui em Torres Novas. Portanto, era um homem. E a PIDE não entrou. Houve essa sessão, mas o PIDE achou-se na obrigação de apresentar trabalho ao seu superior. Normal. Normal. Ele fez o relatório, não é? Nesse relatório, ele diz qualquer coisa deste género. Deixa-me lá ver se eu consigo aqui mexer para comentar com estes adereços todos aqui ao pé. Espero não estar a incomodar muita gente. E então, o PID faz o relatório e diz assim: tenho a honra de informar a Vossa Excelência, e o relatório da PID, sobre essa sessão. É precioso para mim, é a única coisa. Que no dia 28 de dezembro do ano pretérito, pelas 21 horas, se realizou nas Grutas das Lapas, ou seja, das Novas, uma sessão enchida com exibições dos já muito conhecidos José Afonso, José Amado, Jorge Bala e Pato Banheiro. Ora, eu acho que o único favor que eu devo à PIDE é saber o dia exato em que eu conheci o José Afonso. 28 de dezembro de 1968. Não é? E pronto, foi assim. Nós estávamos, como é que estava, aqui para lá. Mas daí nasceu depois uma amizade grande, porque eu estava então no Barreiro, como disse, o Zé que morava em Setúbal. Depois disso, tornámos a encontrar-nos várias vezes e cantámos várias vezes também nas coletividades ali assim no Barreiro. Nasceu uma amizade muito forte e que me marcou para o resto da vida. Ao ponto de, às tantas, quando chegou o programa Zip Zip, lembram-se desse programa, não é? O Zé que um dia dizia: pá, tens que ir ao Zip Zip. A pensar: não, tens que ir. Não, vou, vai. Lá combinados um dia, uma quarta-feira, fomos ao escritório do Zip Zip, ficar no último andar do Teatro Vila Areia, lá em cima. Fomos falar com o soldado. Chegámos ao pé do soldado, diz o Zé: traga aqui este amigo capaz e tal. O senhor é padre. Então, mas não tem aquela coisa assim. Já não se usa, pá, já não se usa. Era depois do Vaticano. Agora passa só outra vez. Olha que isto chegou. Bem, então ele canta, mas canta. Sim, canta. Zé Fiado, vai lá abaixo ao palco, abre lá e assim o microfone. Há aqui este amigo, vem para o nome do Dr. Zé Afonso, e ele é que eu tenho para cantar. Lá fui para baixo, ia cantar uma coisa da outra. Você outra música, outra. Começar com o princípio de cada coisa. Cantei 3 ou 4 princípios, 3 ou 4 músicas. Parou, já chega. Ficar assim ao camarim, ao escritor dos soldados. O padre vai passar já no sábado. Não passa não. Porque o programa já está todo alinhado, e agora isto mete a televisão, não podemos estar aqui assim a alterar isto agora, tudo não pode ser não. Não, o padre vai passar. Não passa não. Passa. Bem, ele tem que passar já, isto é quarta-feira, no sábado. Bem, passou. Vais cantar, cantou 4 coisas, disse umas palavras antes de cada música, fez uma entrevista com o Zé Fialho, respondeu lá umas coisas, uma conversa assim, lembro-me dele ter perguntado para quem é que canta. Eu só me lembro de cantar, lembrei-me daquela palavra de Jesus Cristo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu, olha, canto para quem tiver ouvidos para ouvir. Foi a resposta daquele, essa lembro muito bem. E pronto, e o padre cantou, 4 coisas, isto foi no sábado. Segunda-feira à noite, em casa de uns amigos, antes da televisão, disse: deixa lá ver, lá ver como é que foi. São 2 músicas. A conversa com o Zé Fiado ficou reduzida a metade, e as palavrinhas que eu disse antes de cada coisa, reduzidas a metade também. Isto é, ficou o Zé Fiado com o interior. E lá ao escritor, ao 7º andar. Então, como é que é? O pessoal ensina as minhas frases todas, vai a cantar, não sei o quê, e depois canta aquilo tudo, depois a conversa fica a metade, as palavras desaparecem, as músicas, não sei o quê. Deitam as mãos à cabeça: pá, esteja lá calado, sabe lá que foi. É que a PIDE não queria, a censura não queria deixar passar. E a gente diz assim: o padre não passa e o programa acaba. Atitude muito forte da parte deles, eles já tinham tomado em relação a outras personalidades,
lá tinham ido, a gente tinha protestado, etc, etc, e, portanto, que a censura queria impedir que passara. E eles diziam sempre a mesma coisa. Aquilo que me disseram a mim, segundo via saber depois. Fulano, neste caso o padre, não passa e o programa acaba. Passou. Não é? Pronto, olha, a partir daí assim, a partir daí foi um desafio. E podemos dizer um bocado até hoje. Porquê? Porque fiquei a fazer parte de um grupo de pessoas que usavam a voz, a viola, os poemas, a garganta, a palheta, etc., para cantar e denunciar a situação que nós estávamos a viver. Passei a integrar o grupo dos cantores, à frente do qual, o comboio do qual, a primeira carruagem, vinha o Zeca e o Adriano, e a seguir vinham uma série de outros. Lá o Manuel Freire, o Zé Renato Moura, o Zé Jorge Loteria, o Adriano, o Limingas, lá o Sacinho, apanhou o comboio em meio, assim, a correr, e o Rimão, entra para a carruagem. Lá entrei. Comecei a pensar, isto é uma responsabilidade integrante. Não sei onde é que isto pode levar. Isto ainda pode ser uma vida um bocadinho chata, pá. As consequências, a polícia, vídeos, tudo, não sei o que mais. Eu pensava, mas caralho, estes tipos que estavam assim, a cantar comigo, estes todos que eu disse agora, eles têm mulher e filho. E arriscam. Eu não arrisco. Porquê é que eu não arrisco também que não tenho mulher e filho? Portanto, vamos para a frente. E eles deram coragem. Nunca refleti isso com eles, mas o exemplo deles foi, para mim, a coragem silenciosa que eu recebi foi deles. E não podes desistir, não podes desistir, tens de continuar nisso, não é? E assim foi. Dava aulas, pronto, na sequência disso foi um bocado descalado, porque eu dava aulas de moral do Liceu do Barreiro, não é? Fiquei, já não pude mais dar aulas no Liceu do Barreiro. Há um bocadinho nas minhas aulas a gente falava de tudo e até da religião. E, portanto, impedido de continuar a dar aula. Depois, com a continuação das coisas, tive que tentar. Depois, às tantas, aconteceu, por outro lado, agora falando da parte mais religiosa, digamos assim, coincidiu com a situação e com o problema criado à volta do padre de cidade. Recordam-se, não é? Sobre essas coisas de quem se interessa por isso. A Universidade foi um homem que era professor de Teologia no Seminário de Olivais. O professor de Teologia é um bocado de máxima confiança do Bispo. Teve muitos anos de Seminário de Olivais, confiança absoluta do Cardeal Sergé, às tantas, talvez cansado de dizer, porque também não interessa, foi posto à frente de uma própria de enorme responsabilidade, que é o Belém. Que, ao princípio, ele e continuou com a sua, segundo eu ouço dizer, não falei com ele sobre isto, digamos que as suas posturas muito fiéis à Igreja, etc., depois com o professor desse género, mas começou a dar-se conta de que a situação era muito complicada. Portanto, era colonial, ditadura, fascismo, a ligação profundíssima entre a Igreja e o Estado, a Igreja com o mais forte apoio moral e moral da situação. Achava que aquilo era demais. Não é? E começou a protestar e a contestar nas homilias a situação e a denunciar uma série de coisas que eu achava que tinha que ser denunciada. Ao ponto do Américo de Máscara, o Presidente da República, ter lá ido à missa e deixou de tirar a missa lá, ou portanto as autopúblicas se calhar ficou, deixou de ir. E portanto, e depois muitas queixas em relação ao cardeal, ao bispo, não é? Então, penso que aí começou a trílogo entre a cidade e cartas para um lado, cartas para o outro, não sei o quê, resposta, portanto, não é? Pronto. Às tantas da cidade ficou suspenso das suas funções de parte. Isso é um episódio que eu lhes contava, que dizia assim, na benção dos bacalheiros, havia ali em frente um bocadinho ao ar livre, não é? E um dia o terreiro quis lá ir ver o que é que estava a passar nos preparativos para a festa da benção dos bacalheiros. E para a cidade, segundo nos primeiros tempos dele, lá andou a mostrar o terreiro os preparativos. O altar ao ar livre, ali assim não sei o quê, ali não sei o quê, e ali fica o Santíssimo, e acho que o terreno, isso do Santíssimo, o tempo que Santíssimo. Lá explicou o outro, o Santíssimo, dizendo, referindo, isso foi contado por ele, a importância do Santíssimo, a igreja, do Santíssimo, diz o terreno. É muito importante. Então a igreja, não punham dois. Coisas assim. Esse era, portanto, é que vamos estar atritos cada vez mais. E a influência dele foi decisiva também num grupo grande que nós
grande também, não é? Ao ponto de dar as tantas, ele teve preso, não é? E nós, nas homilias, eu, no fim da missa, lia um papel denunciando a prisão dele, pedindo a solidariedade e a libertação dele. Fazíamos isso, um grupo de grande padres, e às tantas, para a sociedade incapaz, ou impossibilitado, ou sem esperança nenhuma de que as coisas por dentro da igreja mudassem, diz: olha, passem bem, suponho que estou a interpretar um pouco, eu vou à minha vida, pá, pronto, já chego. E resolveu afastar-se da igreja e resolveu dizer: eu vou casar. E casou civilmente, talvez da rainha, eu estive lá para sempre também, e casou religiosamente, mas numa cerimónia ao pé de Vila Franca de Xira. Há um monte em cima, sobrancelha assim à ponte, e foi lá que uma vez, em tal dia, já não me recordo em que dia foi, se combinou que havia um encontro, uma missa, onde o padre de cidade ia casar, nós todos como testemunhos, uma celebração paralela, digamos, como é que se podia chamar, marginal, isso, uma missa doméstica, não sei já que nomes é que se podia dar a tudo isto. Bem, e foi assim. Claro, chegou aos ouvidos de tudo isto. Tinha havido aquela cerimónia. Aquela cerimónia sacrílega. Houve um dos documentos da igreja, oficiais. A cerimónia sacrílega. E foram chamados vários padres para começar a fazer. O Bílio Cardoso, e assim o reitor do Seminário dos Rivais, eu também lá tinha estado, e outros também lá tinham estado. E fui também chamado de Tribunal Eclesiástico. Quem foi o interrogador? Foi o Conde Lourenço, que tinha sido professor de direito canónico do Seminário dos Rivais. O Conde Lourenço fazia parte do Tribunal Eclesiástico. Diz ao Francisco: vem cá, não sei o quê, nada. Lá fui eu, e tive as perguntas a fazer, então a tua participação naquela cerimónia, então vamos lá o que é que tem. Uma folha a quarto, com uma letra muito miudinha, assim, perguntinhas numeradas, era mais tempo. Eu ia para aquilo, não tenho paciência para responder a isso. Não tenho. Desculpa, eu não estou em condições de responder. Essa é uma coisa. Vou responder. Então, faz favor, Manuel. A primeira pergunta era se eu tinha estado presente. Se você dissesse que não, estava ali. Passe bem, vou-me embora. Primeira pergunta, sim. Então, sobre, assim, primeira resposta. Ponto 1. Estive presente no segredo. Ponto 2. Concordo com tudo o que se fala sobre. Ó Francisco, agora como é que estás a responder? Ponto 3. Solidário com todos os que lá estiveram. Assinado Francisco Fernandes. Suspenso, consequência. Suspenso das minhas funções até dar mostras de uma vida sacerdotal digna e edificante. Eu respondi uma carta depois ao Sr. Patriarca de Cerveira, dizendo, entre outras coisas, desde quando é que a minha vida sacerdotal deixou de ser digna e edificante. Foi quando eu dei dinheiro, esmolas, a quem foi bater à porta lá do Barreiro, depois de ter vindo o Patriarcado dizer que tinha lá vindo com as mãos vazias. Desde quando? Entre outras coisas. Fiquei suspenso. O que é que eu vou viver? Devido à aulas de moral no centro de já disse, né? As músicas iam cada vez mais complicado também. Porque a repressão era muita, a proibição era muita, a censura era muito forte também. Suspenso de discussões de Estado. O que é que eu vou fazer? Às tantas interesse a vender enciclopédias. Mas depois, vai andar em porta, mais segurança, mexer tudo. Um amigo meu, Janela, tinha um primo que trabalhava na Hertz. Eu estou igual, eu falo com o meu primo. Então, durante um tempo, havia um turista espanhol, por exemplo, que estava cá, pegava num carro alugado e ia para Madrid. Estava lá o carro e era preciso ir buscar o carro. Lá ia o de avião a Madrid buscar o carro que o António tinha deixado. Isso aqui é Barcelona, várias cidades assim, onde eu fui buscar carros no período. Foi o Janela que me aguentou um tempo, através do período, essas coisas assim. Entretanto, escrevi também ao Dom Jorge, lembra-se, falar de Dom Jorge Martins, que morava em Estrasburgo, era um padre muito empenhado, muito sério, programando, dizia que era em revistas estrangeiras de esquerda, digamos assim, para simplificar sobre a situação política em Portugal.
tudo mais. Eu escrevi-lhe assim, António Jorge, estou a escrever, tu nunca falei contigo, mas olha, vou-te expor a situação, estou aqui um bocado aflito, sem saber que pode ser aqui na vida. Vê se vai ali qualquer coisinha para a bucha, enfim, esta expressão brasileira é esta. Pronto, e ele não respondeu. E eu, olha, se você não responde, não responde. Portanto, às tantas, o Zeca disse assim, eu vou a Paris parar com o Zé Mário, diz dás boleia. Não foi, sim. E fui eu com o Zeca e a Zélia vou buscar em abril de 1971. Vamos por aí fora. Parámos em Valência, onde o Zeca ia participar no Festival da Canção Ibérica. Foi aí que eu conheci o Paco Ibanez, e depois, pronto, o Zeca seguiu para Paris, eu fiquei uns dias em casa do padre Miguel Lyon, depois segui para, esses dias segui para Paris. A primeira pessoa com quem eu contactei em Paris foi o José Mário Branco. Ele disse, pá, estou aqui, gosto de cantar, tenho ligações a muita gente com atividades de recreio, não só culturais aqui em França, com os portugueses, etc. E sempre que achares que a minha participação pode ajudar alguma coisa, conta comigo. Não estou aqui a passar férias, nem a passar esquinas, eu estou aqui a andar aí a passear na Cartier, não é isso. O que me prende é cantar. E muitas vezes ele falou assim, pá, tal dia, tal, sim senhor, vamos a isso. É que chegou, vai aqui das férias, e diz ele, pá, agora vem cá o Zeca, vem gravar o Cantigas do Maio. E diz, não é? Quando estamos contigo, participas da gravação. E assim foi. Em outubro e novembro, tivemos 15 dias no estúdio a gravar Cantigas do Maio, onde tem algumas músicas muito bonitas, entre as quais aquela que eu me dispenso de contar, que eu cantei, não é? Em que não tive mérito nenhum nisso, mas tenho uma alegria enorme de ter participado um dos 4 que gravou a Grândola, não é? Lá estamos outros 3 lá estão. E pronto, enquanto eu puder falar sobre isto, falo sobre isto. E foi assim. Não estou a falar de mais? Não. Ainda não passou 1 hora, mas não. E mesmo que tivesse passado. Bom, então, quando chegámos à gravação da Grândola, o Zé Mário diz assim, bem, isto aqui assim é uma moda alentejana. O Zeca fez isto ao estilo das modas alentejanas. Em gratidão para com a Sociedade Musical para a Fraternidade Operária Grandolense, no dia 17 de maio de 1964. Portanto, eu, como às tantas, estive com o Michel Giacometti, um grande investigador de música tradicional portuguesa, estive com ele em Pedro Guarda, que fica ali assim, não, Pedro Guarda, do Alvito, onde eu moro. Isto é uma moda alentejana, portanto a gente tem que dar a isto um punho alentejano. E eu lembrava-se de ver os trabalhadores alentejanos ao fim do dia, acabavam de sol a sol, aí vinham eles, encontravam-se para lá abaixo, e se calhar as suas modas iam cantando as modas, arrastando os pés para ali abaixo. Mas é que eu disse, o Zé Mário, isto temos que dar aqui sim, o punho de janeiro. Não é de janeiro, mas temos que dar aqui um. Temos que arrastar os pés, temos que fazer de conta que vamos todos para lá abaixo antes. Ouviram alguma coisa? Claro que não ouviram, é como no estúdio também não sabia nada, tudo lisinho, não nada. Mas isto não pode ser. Saí fora do estúdio, lá por fora, não sei o que mais. Assim, encontrei aqui um sítio e às tantas, até não é que de experiência em experiência encontrou um sítio em que aquele ruído, aquele barulho resultava. Portanto, resultava que nós às tantas juntámos e estamos nós a experimentar, a ver se, não é? Aqui está alguém, que a minha mulher se me quer citar, aqui está o Zé Mário, aqui está o Zeca. Os 3, durante o dia ainda, só a fazer experiência, agarrados a esta hora que eu nada. Pronto, é aqui mesmo que a gente vai ir aos passos, não é? Mas havia um problema, é que ao lado passava uma estrada, e enquanto nós estivéssemos a gravar os passos, passavam motos, um lado e outro, uma caminhonete e não sei o que, nada feito, pá. Escutar-se igual ao princípio. Bom, diz o Zé Mário, pessoal, só de noite. Eram 3 da manhã, quando nós gravámos os passos. Os 4, nesta altura, já não. Falta ali o Carlos Correia, que ia estar a treinar guitarra, que ia acompanhar você com a guitarra. E andamos nós às 4 da manhã, agarrados no luz, desvio de som, com o microfone, a gravar aquilo. Acho que não me lembro de ter passado nenhum carro, de maneira que estava frio. Acabámos e dizemos, pronto, até amanhã. Voltámos a dormir.
no outro dia ou no dia seguinte, vamos precisar, voltarmos para o estúdio, né? Fizemos aos escutadores, cada um de nós com o seu escutador, o engenheiro de som mandou para os auscultadores o som dos espaços gravados, começámos a ouvir, cada um sentadinho, desempenhou e assim, já não é preciso nada mais. Os nossos próprios passos. Consegue que começou a cantar? Isso foi a gravação da grama. É claro que nenhum de nós imaginava. Imaginava que anos e meses depois seria o som dessa música, desse espaço, das vossas vozes, que as coisas levaram o rumo que levaram, não é? Foi assim, eu estava aqui, eu tenho que eu tenho, e pronto, é assim que é. E pronto, porque no dia 25, então, de abril, de França, de 74, e nesse dia eu veio um amigo que está a ser propósito de quê? Ele falou assim, pá, não sabes o que é que se passa lá em Portugal? O que é que se passa? É claro que não há tudo virado uma vez, mas a revolução, mas a revolução, não sei o quê. Não digo, então, e informações mais, não temos, não sabemos se aquilo é de direita, se é de esquerda, se é causa, se é fascismo, se é ditadura, se é democracia, não se sabe. Mas vai ouvindo músicas, pode ser rádio, televisão, se há alguma coisa. Dispôs a informação que havia das músicas que passavam, as músicas de boteca, do Adriano, se calhar do Manuel Freire, e eventualmente minhas também, já não faço ideia nenhuma. Pá, as dúvidas dissiparam-se imediatamente. Dá-me um fascista, vais escolher as nossas músicas como sinal da sua revolução. E assim foi. Meto-me no comboio no dia 29 de abril, chego a Vilar Formoso no dia 30. Ai, sei lá bem como é que eu vou botar isto. Deixa-me ter uma pigmenta. Rapaz, deve ser uns anos. E de comboio não tinha tempo, sabem como é que é, não é? Tem pé dinheiro, se os outros têm. E então, no dia 30 de abril, Vilar Formoso, cerca das 8 da manhã. Abre a janela, ninguém foi autorizado a sair do comboio. A estação é absolutamente deserta, à exceção de um cabo, que andava com uma espingarda para trás e para dentro no cais da estação, para um lado e para o outro, batendo os pés, para baixar, era aquecer os pés que estavam muito frios. Assim, às 8 da manhã, e andava eu para trás e para diante, e para trás. Só abre a janela para respirar o ar puro do Portugal Novo, pela primeira vez, e um amigo que vinha ao meu lado da janela, que vinha esses amigos assim, de viagem, que eu não conhecia, mas pronto. Mas, agora estou bonito ter com o nosso carro. O nosso carro andava ali para trás e para diante. Para trás. Quando ele passou debaixo da janela, diz-me: ó, nosso carro, onde é que os espíritos? O nosso carro não deve ter percebido que eu estava a brincar, obviamente, não é? Estou xingado assim, né? Diz: ó, amigo, fala alto, isto agora é um país livre. É melhores boas-vindas. Porque para mim foi sintomático. Uma coisa é que não era só, digamos, as camadas, digamos, os estratos mais superiores das Forças Armadas que estavam a par do que se passava, mas tinham conseguido transmitir aos níveis, pronto, mais baixos da escala militar, não sei como é que isto pode dizer, mas pronto, percebem a ideia, não é? Tinham conseguido transmitir o que estava a passar. Ao ponto que o nosso cabo era um país livre. Pronto, foi assim. Entretanto, eu estava em França e mudou o cardeal. Deixou de ser o que se deve, professor a ser brasileiro. É? Eu escrevi um postal, mandei para o doutor Abelardo Leitão, que suponho que era assistente internacional da JEC, ou alguma coisa assim parecida. Tinha ligações a. E eu também encontrei uma fotografia que era muito bonita, preto e branco, lindíssima, muito bonita mesmo, muito grande. Era assim, uma bota. Imaginem que isto aqui é uma bota. Isto é que se eu vou trocar os pés para as mãos. Uma bota
e por baixo uma flor no indiciário. Esse mesmo que escrevi por trás um verso do poema que eu canto, que é: por cada flor estrangulada há milhões de sementes a florir. Respeitosamente, Francisco Palhano. Ele jogou ao Dom Ribeiro. Meses mais tarde, vim cá a Portugal ainda no verão, e ele manifestou vontade de, sim, quando eu chegasse ao esboço, gostava de se encontrar comigo, de conversar. E assim fui lá ter com ele. E ele disse: olha, eu fiz, e agora, com licença, portanto, deparei com vários casos complicados, etc. Um deles é o seu. Gostava de saber o que é que aconteceu. E eu expliquei: olha, suspenso as minhas soluções de Estado, proibido dar aula no liceu, de tentar, a situação levou para a França. E as razões essenciais foi por causa de eu ter participado no casamento universitário, do qual não me arrependo nada. Respondi sinceramente às perguntas que me foram feitas, resumidamente, é certo, mas a situação foi esta. E continuámos a conversar. Disse: bem, eu nessa altura não tenho dificuldade em levantar a suspensão, e se quiser algum trabalho próprio, isso sim. Não, ainda não completei o tempo que a mim próprio me impus para refletir, etc, e pensar que voltas é que dar à vida, etc. De maneira que vou voltar para a cidade. Olha, vá, continua a mandar postais. Claro, eu não tornei a mandar postais, mas a situação foi esta. Em Portugal, o que é que uma pessoa faz quando cá chega? Se cantava, continua a cantar. Integra-se, abraça os companheiros, abraça a família. Eu bato à porta de casa, vai a ver Benfica e bato à porta e a minha mãe apareceu. Não. É assim, as coisas bonitas que nos acontecem na vida. E pronto, é cantar, sempre, muitas vezes. Em Portugal, não só em Portugal, coisas cooperativas, mas também ir lá fora falar para a imigração, cantar para a imigração, muitas vezes, muitas lindas. Um disco que gravámos juntos em França, em Itália, pela República, um disco pela República, para o jornal de apoio ao Jornal da República, que estava em situação complicada nessa altura, gravámos isso, e muitas apoiando ocupações, espaços que estavam vazios, cooperativas, agrícolas, cantando lá fora para falar aos portugueses que lá tinham ficado em imigração, muitos que se passava cá em Portugal. Alguns recebíamos muito bem, outras vezes era assim uma decepção muito grande. Eu lembro uma vez o Zeca estava a contar, já não me recordo onde, mas só me lembro do episódio. Estava todo entusiasmado a falar do que estava a passar em Portugal, a opção, a liberdade, agora já não é como antes, não sei o quê, isso e tudo. E estava um tipo encostado numa coluna para olhar para o Zeca e assim: epá, canta um fado! Tínhamos assim baldes de água fria também muitas vezes, mas foi uma coisa muito, muito bonita. Nunca mais tive nenhum contacto oficial com a igreja, apesar de o José Ricardo ter sido meu colega de seminário, tratávamos por tudo, obviamente. Contacto ainda hoje, muitas vezes, com antigos colegas de curso, uns que continuam a exercer o sacerdócio, outros que já deixaram, desistiram. Continuo a falar daquilo que me anima, né? Continuo a falar do 25 de Abril, das experiências que eu tive antes, daquilo que espero que possa acontecer depois do 25 de Abril, agora nos tempos que estamos a viver. Gosto muito de ir falar à malta nova das escolas, né? Tem que dar assim mais gozo. Né? Eu lembro de uma vez que estava a dar aula de educação musical, Inveja, e estava a explicar que era antes de 25 de Abril. Agora, para os de 10 anos, pequenininhos, assim, tudo bem, tentei contar com o máximo pormenor, assim, canto e contracanto, e a pilha, e a gente a fugir, essas coisas assim. Então, eu estava lá, assim, olha para mim e disse: André, 10 anos. Está assim um pouco. Professor, tenho cá uma raiva de ter vivido nessa altura. E pronto, olha, o que é que eu posso dizer mais? É assim. Muito obrigada. Deus agora ser nós a colocar-lhe algumas questões. Claro que sim. É assim, olha, fiz teatro, entretanto, também. Teatro com
com um grande ator, um ator cenógrafo francês, que era o Richard de Massy, é o pai daquele rapaz, Emmanuel de Massy Mota, que é atualmente o diretor do Teatro La Ville, do Teatro de Paris, né? Com quem eu me bem, que é seu amigo. Filho da Teresa Mota. Filho da Teresa Mota, sobrinho de João Mota, né? Exato. Fiz teatro também depois, em 25 de Abril, com o Augusto Boal, que é em Portugal. Fiz teatro publicitário, fomos ao Festival da Avignon, isto é em 73. Então, coisas assim também. Aprendi a minha atividade também um bocado. Aí estavam 10 coisas nenhuma. E é isto. Tá? Olha essa.